Olá, meu povo! Mais uma vez estamos nos encontrando para darmos continuidade ao nosso conteúdo, tá? Como vocês observaram, nós estamos estudando o continente africano, sobre o continente africano. E dessa vez vou fazer um pouco diferente. Eu espero que vocês assistam essa aula de posse do livro, acompanhem pelo livro, porque eu não vou seguir a sequência do livro. Vou explicar o motivo. Eu tenho um outro livro aqui que ele tem o mesmo conteúdo, praticamente até as mesmas palavras, os mesmos vocabulários, só que ele não está na sequência do livro de vocês, tá? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou falando a página que está, né, do assunto que eu estou falando, eu vou dizer a página correspondente do livro de vocês, porque meu livro foi roubado. E então eu vou explicar o conteúdo por esse, né? Vocês vão ver que tá do mesmo jeito, o que vai mudar é a página, não é a mesma página, tá? E o livro que eu estou usando é o mesmo livro que a escola já adotou, acho que em 2018, 2017 e 2018. Então eu estou usando o mesmo livro. Na verdade, eu acho ele até um pouco melhor, né? Ele é mais detalhado, enfim. Mas vamos continuar. Nós vamos começar, né? Até porque, gente, a sequência do livro que eu estou, ela está mais lógica do que a sequência do livro de vocês. Assim, ele começa falando sobre o continente, aí ele fala sobre população, aí depois ele volta em conflitos. Então eu achei um pouco fora da organização, assim, de entendimento. Até por isso eu resolvi fazer baseado no livro que eu tenho aqui, que ele vai numa sequência mais lógica, tá? Então vamos lá. Na página 365 de vocês, do livro de vocês, página 365, o texto fala sobre o território africano na questão de regionalização, tá? Ou melhor, página 364. 364, ele fala sobre a regionalização. No meu também, ó, tá aqui, ó, regionalização. Então, o mapinha é o mesmo, tudo é a mesma coisa, o que muda é a página. Página 364, quando ele fala sobre regionalização, ele diz que a África, né, tem uma grande diversidade populacional, cultural e econômica. E além disso, a divisão feita em África do Norte, África Oeste ou África Ocidental, África Central, África Austral e chifre da África, que é só a pontinha, né? Como mostra aqui, né? Que é a mesma coisa que está no livro de vocês. Essa divisão, gente, essa divisão regional, ela está baseada mais nos critérios físicos, né? Econômicos, físicos e econômicos. Físicos, econômicos também. E querendo ou não, de localização, né? África do Norte, não já disse, são alguns países do Norte que têm aquela mesma situação econômica e situação populacional, tá? Do mesmo jeito, a parte que está, que é a África Oeste ou África Ocidental, que é a parte que está totalmente pegando a parte do deserto, né? É uma África diferente, ó. Nessa região, durante o período colonial, foram desenvolvidas colônias de exploração voltadas para o plantation. Além disso, essa região teve início o tráfico negreiro em direção à África. Então, foi dessa região aqui que está pintadinha de rosa, né? A África do Oeste foi dessa região que saíram os negros que foram escravizados no Brasil. Então, essa divisão aqui, dessa forma, em questões populacionais, culturais e econômicas, é apenas para a gente ter uma noção, né, de como é a organização do território. Por exemplo, a África Austral, né, que é o sul, que aqui está em verde, né, ela é a região onde houve implantação de colônias de povoamento também, né, mas nela estão localizadas importantes jazidas de cobre, carvão e ferro. Então, cada uma delas tem a sua particularidade, tá? Cada uma delas tem o que a gente pode considerar de que o que mais eles se desenvolveram, o diferencial em si.
Nós vamos agora, no livro de vocês, é página 365, falar sobre uma outra divisão, ou seja, uma outra regionalização do continente africano, baseado em questões históricas e de colonização. É a divisão da África em África Islâmica e África Subsaariana. Então, como é que fica essa divisão? Essa divisão fica o seguinte: a África Subsaariana, o nome já diz, sub, tá abaixo do deserto do Saara. No meu mapa tá aqui, ó, essa partezinha em amarelo, tá? É a porção do continente que se localiza ao sul do deserto do Saara, onde se encontra a maior parte dos países africanos, com população predominantemente negra. Então, tá aí o diferencial. É uma região que tem uma grande diversidade étnica, religiosa e linguística. Tá? Isso na África subsaariana. Então, essa parte aqui é como se fosse assim, acima um pouco da metade do continente, até o sul, é onde tem mais negros, mais diversidade linguística, mais diversidade étnica. E a gente vai ver mais à frente, né, sobre a questão das colonizações também. A África Islâmica, que é essa África que está aqui ao norte, né, em rosinha aqui, a África Islâmica é a porção norte que foi colonizada, né, por povos árabes. Esse é um dos diferenciais em relação à África subsaariana. A África Islâmica ela foi colonizada por árabes. Em virtude disso, a região adota principalmente a língua árabe. E 90% de sua população é praticante do islamismo. E também nessa região aqui tem a predominância da população branca. Exatamente, ó, nesse trecho aqui, Líbia, Egito, tá? Então, é nessa região que a gente pode encontrar predominantemente brancos. Nessa região é praticamente islamismo e o idioma é o árabe. Então, quando a gente fala assim, negros é da África, quando a gente fala assim, a gente já está se referindo a outra parte que é a África subsaariana. Então, tentem fazer esse diferencial. África Islâmica, predominantemente branco. África subsaariana, predominantemente negros. África Islâmica, o idioma é o árabe e a religião, né, vamos dizer assim, principal, o islamismo. Na subsaariana é diversidade de religião, diversidade linguística e tudo mais. Consequentemente, a parte mais pobre também está na África subsaariana, tá? Essas são as duas formas de regionalização. A regionalização em questões de físicas, populacionais, culturais, que é África do Norte, África do Oeste, África Central, e a divisão ou a regionalização do território, levando em considerações questões mais históricas e culturais. Lembram da América, que tem aquela divisão de anglo-saxônica e latina, é um tipo de divisão, e a América do Norte, Central e Sul, que já é outra divisão. Do mesmo jeito na África também tem. Agora nós vamos já vimos a parte física, nós vamos agora para a página 363 no livro de vocês, que fala sobre as questões territoriais. Bem, gente, quando a gente vai falar de questões territoriais, ou seja, de como o território africano foi conquistado ou foi colonizado, né, a gente precisa voltar nas questões do desenvolvimento do capitalismo comercial e das grandes navegações. Nesse período das grandes navegações, quem eram os principais povos que desenvolviam essas expedições? Os europeus. Então, assim como eles procuraram, né, a América foi sempre o principal objetivo deles, né? Descobriram a América, formaram colônias de povoamento, mas também na África eles fizeram a mesma coisa, só que foi depois. Primeiro eles foram para a América, depois
ou vieram para a América e depois foram para a África. Da mesma forma que o objetivo era explorar, procurar riquezas, né, metais preciosos, da mesma forma eles fizeram com a África. Só que como a África já foi um pouco mais tardio, né, eles sofreram um pouco mais, eles demoraram até um pouco mais a proclamar suas independências, né, os países. Então, o texto diz que os europeus, eles tinham relações comerciais, né, com os africanos, e eles até exploravam, né, de uma forma que sutil, porque assim, na América eles já chegaram com toda a vontade, né, para explorar. Na África ele já foi mais recente, eles foram tentando ir aos poucos. E o texto fala sobre exatamente a questão territorial no que diz respeito à partilha da África. Quando vocês forem observando, forem lendo, né, vocês vão observar que depois, né, que eles já tinham uma relação comercial, né, a colônia mandava produtos industrializados para a África e a África, ou melhor, a metrópole mandava produtos industrializados para a África e a África, que era colônia, né, os países africanos que eram colônias, mandavam o quê? Matéria-prima. Então, eles foram ampliando cada vez mais necessidade de mais fontes de matéria-prima. Ou seja, cada vez que eles exploravam, eles queriam explorar um pouco mais. E o objetivo deles, no caso da África, já foi um pouco diferente também. O objetivo não era só dominar aquele território para retirar riquezas. Não, a intenção deles também já foi dominar, porque já foi o quê? Século XVIII. Século XVIII já é os anos 1700 a partir de 1701 já é século XVIII. E então o objetivo deles também era político, era dominar politicamente e culturalmente, ou seja, modificar os hábitos, né, e culturas desses povos. E então o que eles fizeram? Eles começaram a partir de quando entrou no século XIX, né? O século XIX é a partir dos anos 1801. Século XIX, eles já começaram com uma fase chamada de expansionismo colonial, que também a gente conhece como imperialismo. O que é esse imperialismo? O imperialismo era exatamente uma forma imperar, ou seja, imperar é se tornar superior. Era a forma que esses países europeus chegavam numa colônia africana, num país africano. Então, eles desenvolveram comércios, né? Eles exploraram economicamente e eles também ampliaram os territórios, ou seja, no Brasil, na América foi diferente. Eles queriam colonizar, mas apenas explorar, né, as matérias-primas. E para eles passavam pouco tempo aqui. Eles colocavam, lembra dos donatários no Brasil? Pois é, eles colocavam pessoas responsáveis. No caso da África, eles fizeram um pouco diferente. Eles queriam também dominar politicamente, então eles fizeram um pouco diferente, né? Eles fizeram com que as nações fossem não só apenas colônia, mas também como se para as nações se sentir parte, como se estivessem sendo cuidadas e não só exploradas. E aí é tanto que ele chamava essas atividades de missão civilizadora, ou seja, para eles estavam civilizando esses povos, civilizando essas pessoas. E aí eles começaram, né, com esse tipo de imperialismo, com essa dominação política e econômica também. Esse foi o chamado imperialismo. Mas em 1885, através da Conferência de Berlim, foi decidido entre as potências europeias, ou seja, entre Inglaterra, a Alemanha, a Holanda, a França, eles decidiram, entre eles, fazer a partilha da África. Ou seja, o que eles decidiram? Assim como no Brasil teve as capitanias hereditárias, né, que eram dado terras para os donatários, na África eles fizeram a partilha da África. Ou seja, eles dividiram todo o continente, né, uma quantidade de país, né, para cada uma quantidade de país africano para cada metrópole, para cada país europeu. Então a divisão, vocês vão até encontrar no livro de vocês esse mapa, que ele mostra, tá, a divisão
E se vocês não conseguirem encontrar, dê um pause aí e dá uma olhadinha, tá? Ó, até eu colocar aqui, porque isso vai servir muito. Com as cores. Essa divisão ficou o seguinte, né? Algumas colônias ficou com a Bélgica, outras com a Inglaterra, outras, mais ou menos umas 5 com a França, mais ou menos umas 4 com a Alemanha, e assim por diante, né? Então eles achavam melhor que para apropriar as terras era melhor fazer esta partilha da África. E com isso as pessoas, os africanos, eles sofreram, porque muitos deles tiveram que desapropriar das suas terras. Ou seja, eles estavam trabalhando numa área e aí eles eram desapropriados porque aquela área ali já ia fazer parte de outro país, né? Então, os trabalhadores, os escravos, eles sofreram. Muitos deles foram escravizados, assim como os que vieram para o Brasil também. Então, aí o texto fala que durante esse imperialismo, né, todo o excedente da capital proveniente da atividade industrial na Europa foi direcionado para financiar a África. Ou seja, como eu disse, a intenção deles não era só explorar terras, o solo, só as matérias-primas, não. Tudo que, por exemplo, a Inglaterra, tudo que ela produzia de produtos industrializados, ela mandava o lucro, né? Era a forma de ajudar, né? Vamos dizer, ajudar entre aspas. Mandava aquele lucro para que fossem construídas obras públicas, como escolas, hospitais, ferrovias, rodovias. Era uma forma de agradar, vamos dizer assim, para manter aquele imperialismo. Essa era a forma que eles agradavam, né? Estava beneficiando os países com essas construções, né? Para não dizer assim, não, eu estou só tirando e eu não estou também te ajudando. Pois foi mais ou menos isso. Só que, no entanto, né, o que o texto diz aqui? Que parte dessa grande infraestrutura, das coisas boas, das rodovias, das escolas, hospitais, do que eles construíam, vocês pensam que era para servir a toda a população? Não. Servia apenas uma parte da população africana. Ou seja, a maior parte da população ainda vivia na pobreza, continuou vivendo na pobreza, continuou vivendo em situação de moradia desvalorizada, de ruas em estado bem precário. Então, o beneficiar que eles falam não foi um benefício para toda a população, não, foi só para uma pequena parcela. Aí, os europeus, os ricos que moravam lá, eles geralmente investiam onde essas pessoas, né, europeus que estavam lá como se fosse assim, se aproveitando do local, eles investiam exatamente nos países onde essas pessoas estavam. Então, quando a gente fala aqui da questão quando a gente fala aqui dessa ajuda, né, não está se tratando realmente de benefícios para a população toda. Então, quando foi mais ou menos na metade do século XX, mais ou menos 1950, aconteceu o quê? Algumas nações foram lutar em busca da sua independência. Algumas nações africanas foram em busca, né, de se tornarem independentes politicamente. E aí foi onde começou-se, né, os conflitos. No texto de vocês, no livro de vocês, vem falando sobre o apartheid na página 375. E para que a gente fale do apartheid na página 375, a gente precisa falar sobre como isso começou, como esses conflitos começaram, tá? Então, pronto, tá aqui. Então, o que eles fizeram a partir de 1950? Eles começaram a lutar, né? Foram em busca, né, da sua independência. Claro, todos os países, não. Principalmente os países um pouco mais, vamos dizer assim, ricos em relação aos outros. Egito, África do Sul, Etiópia, Libéria. Então, eles começaram a fazer reivindicações, né, interessados na sua independência. E aí começou um processo chamado descolonização. O que foi esse processo de descolonização? A descolonização, o nome já diz, descolonizar, deixar de ser colônia. Aos poucos, alguns países foram conseguindo sua independência e eles passaram a deixar de ser colônia, né, dos países europeus.
Só que essa descolonização, ela não foi assim, de repente, pronto, deu certo, não sou mais colônia, não preciso servir a metrópole, não preciso enviar nada mais para a metrópole. Não foi assim. Isso durou mais ou menos 3 décadas, até mais ou menos 50 países conseguir sua independência. A descolonização foi exatamente esse processo, né, em que os países deixaram, né, de ser colônia. Só que ele foi à custa de muitos processos violentos, né, muitos conflitos violentos, e o texto cita, e de vocês também, quando vocês forem ler, né, se forem ler tudo, vocês vão ver que vários países europeus também resistiam, não queriam deixar. Mas aqui o texto cita que Portugal foi o que mais manteve seu poderio. Portugal foi o que mais prendeu as suas colônias, tá? E aí o texto fala que quanto mais ele conseguia prender, mais ele ia adiando essa fase de descolonização. E as colônias portuguesas somente conseguiram a sua independência a partir de 1975, ou seja, um dia desse. E à custa de muitos conflitos armados mesmo, tá? Então, essa independência, né, desses países africanos acabou mostrando, né, também a fragilidade de alguns países. Por quê? Porque eles passaram, sim, agora somos independentes e vamos viver de quê? Vamos viver só de matéria-prima? E os produtos industrializados que a gente recebia? Então, aos poucos, só essas atividades primárias, né, agricultura, mineração, né, o extrativismo, não foi suficiente. O que eles tiveram que fazer? Eles entraram na nova Divisão Internacional do Trabalho e passaram por um processo de neocolonialismo. Olha só, eles se descolonizaram, deixaram de ser colônia, só que aí eles tiveram que adotar o neocolonialismo, ou seja, um novo colonialismo. Que isso foi o quê? Foi uma dependência, de novo, dependência de países europeus, dos seus países, né, que antes eram o que exploravam, só que eles passaram a depender de outra forma. Eles dependiam como? Através dos gêneros industrializados, através de produtos industrializados. Ou seja, a situação de neocolonialismo se caracterizou por essa relação de dependência, de exploração econômica, né, por essas potências, como se fosse uma troca, sendo realmente uma troca. Nós vamos continuar enviando produtos primários e vamos ter que receber produtos industrializados, porque afinal de contas ainda não tinha uma estrutura, devido tanto à pobreza, não tinha uma estrutura para desenvolver indústrias. E aí o texto fala, né, sobre o apartheid na página 375. O que foi o apartheid? Então, dentro desses conflitos, o apartheid aconteceu na África do Sul. Mas por que o texto destaca? Porque foi um período muito grande, né? Foi um período muito grande que esses países ficaram lutando, durou 46 anos de luta. Então, e no caso a África do Sul, a maioria dos descendentes eram holandeses e ingleses, ou seja, Holanda e Inglaterra responsáveis por esse país. Por quê? O que foi o apartheid? Foi um período em que os negros, eles tinham leis, né, que barravam a sua entrada em locais onde existiam brancos. Na verdade, os brancos que estavam na África do Sul, eles colocavam leis que determinavam que negro não poderia entrar em determinado ônibus, não poderia entrar em determinado comércio. Eles impuseram essa lei, né, como forma de preconceito, tá? E os povos negros se sentiram subjugados. E o texto fala aqui que esse regime segregacionista, né, durou por 46 anos. Foram 46 anos de luta. E aí ele diz aqui que esse racismo, né, se tornou político, se tornou briga política. Os negros eram impedidos de ter acesso à propriedade da terra, a participar da política e até mesmo entrar em algumas áreas, alguns bairros, algumas lojas, onde era destinado para brancos. E por conta disso, em 1992, gente, recente, 92 já estava fazendo ensino fundamental.
Em 1992, houve uma reforma, né? Depois de muita luta, houve uma reforma política e a comunidade internacional, ou seja, outros países, viram que a situação realmente estava crítica e fizeram com que eles fizessem de alguma forma diferente, acabasse com essa lei de segregação. Ou seja, a luta dos negros, né, começou a ter fim e eles realmente conseguiram, né, definitivamente, o apartheid foi extinto em 1994, com a eleição de Nelson Mandela, que foi o líder representante desses negros, ou seja, o representante dessa luta. Mas isso só aconteceu porque teve essa ajuda de países de fora, tá? De outros países, da Europa, até mesmo Estados Unidos. Isso porque teve essa ajuda, tá? E aí Nelson Mandela, que foi o principal líder, né, da luta, assumiu, né? Mas ele foi preso na década de 1990, né? Ou na década de 1960 ele tinha sido preso. E em 1990 ele foi libertado e após pressão mesmo de outros países, e aí ele se tornou, né, o presidente, né? E o desafio até hoje, né, o desafio era acabar com essa desigualdade social e econômica, né, gerada por essa pobreza, por essa situação de estar subjugados, né? E até hoje, o texto fala que, até hoje, em outras fontes também que eu li, até no ano de 2014, eles fizeram uma comemoração, né, dos 20 anos da política do apartheid, né, sem a política do apartheid. E até hoje existem as cicatrizes. Quais são essas cicatrizes? Pobreza, falta de oportunidade para muitos negros ainda. Mas sim, a África do Sul tem vamos dizer assim, tem feito com que muitas pessoas tivessem alcançado, né, outras situações, né, outros lugares, prestígio de certa forma, né, prestígio, vamos dizer assim. Então, na página 368 de vocês, o texto fala, né, sobre, no decorrer do livro, vem falando sobre outros conflitos até mais recentes, tá? Conflitos mais recentes. Que esses conflitos, eles dizem respeito ainda, né, à questão de, não mais de independência, mas questão de regimes ditatoriais, né, ou seja, autoritarismo por parte dos governantes e eles lutam até hoje. Tanto que o texto cita aqui, deixa eu conferir. Pronto, vou seguir essa sequência aqui. O texto cita a questão da Primavera Árabe, que a gente vai ver, né, mais à frente. Por que o texto fala dessa Primavera Árabe? Então, os outros conflitos, né, no texto de vocês, é a página 371, fala sobre os conflitos, né, os atuais, no caso, né. Além desses conflitos da independência, existem outros conflitos, né, que o texto cita, né, conflitos com a milícia, países tentando, né, mudar a sua estrutura política. E aí o texto fala sobre essa questão da Primavera Árabe, só um minuto, sobre a situação sobre a questão da Primavera Árabe, que na página, sobre os conflitos está na página 371, mas sobre a Primavera Árabe está na 366. Exatamente porque hoje a luta, né, não é mais em busca de uma independência em si, mas em busca de o quê? Exatamente contra os regimes que não são democráticos, contra o autoritarismo de alguns. Inclusive o texto fala sobre o norte, geralmente começou na Tunísia em 2010, né, são os conflitos mais recentes. Teve também no Egito, né, inclusive passou muito no jornal, contra o Hosni Mubarak, né, que inclusive o Hosni Mubarak renunciou. Também teve na Líbia. Então, assim, a maioria desses países que já são independentes, tá? Principalmente os do norte da África, já são independentes, mas ainda estão sob regimes antidemocráticos, a luta ainda continua, tá? Então, gente, a gente vai ficar por aqui, né?
Na próxima aula nós vamos falar sobre os aspectos populacionais, né? Sobre população e pobreza da África. Mas por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido a questão da paginação, que o texto é igual, mas a página muda. Se vocês não tiverem entendido nada, me procurem, tá? Me procurem. Tirem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas. E a atividade para esta aula é fazer um relato desta aula. Vocês vão relatar o que vocês entenderam dessa aula e também vocês podem colocar o que não entenderam, tá ok? Porque aí, quando a gente for fazer a revisão, a gente vai tirar as dúvidas. Então, eu espero que vocês continuem fazendo como tem feito, né? Pelo menos com o 8º ano, eu tenho pouquíssimos problemas, a maioria das pessoas entregam as atividades, né? E eu espero que continue assim, porque ainda tem gente com nota baixa, tem gente que vai precisar fazer recuperação, prova final e tudo mais, porque tem muita gente pensando que não vai ter, mas vai, gente. Então, vamos evitar, né, isso e vamos tentar tirar as nossas dúvidas o quanto antes, principalmente antes da prova, tá? Quem já me procurou sabe que eu não tenho problema e que eu sempre atendo todo mundo. Então, façam a atividade, o relato de aula, me envie do jeito que vocês têm costume de fazer. E se tiver alguma dúvida, me procure, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus.